Bem-vindos a mais um episódio do Histórias que o Céu Escreveu. Eu sou Stanis e nós estamos aqui mais uma vez para anunciar os feitos do Senhor e fazer o seu santo nome conhecido. Aqui, cada história, cada lembrança traz uma marca de um Deus que transforma vidas. Na história de hoje, que poderia ser uma história comum, mas se tornou extraordinária porque foi escrita com a mão do próprio Deus. Então fica com a gente, porque até o final você vai perceber que a sua história ou página da sua história pode estar sendo escrevida agora mesmo pela mão do próprio Deus. A nossa convidada de hoje é alguém muito especial. A Yarly Macedo hoje vai falar um pouco sobre a vida comum que ela teve, mas que houve uma intervenção divina que transformou essa vida comum em extraordinária quando ela descobriu que a sua identidade estava em Deus. Yarly, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Histórias que o Céu Escreveu. Stanis, é um prazer estar aqui com você, esse projeto lindo, que Histórias que o Céu Escreveu. Então, toda a honra por fazer parte desse projeto. Esse projeto nasceu, Yarly, realmente no coração de Deus, né? Foi um chamado mesmo que Deus me deu para a gente estar aqui anunciando os feitos do Senhor. E hoje, assim, eu estou muito feliz porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer através do seu testemunho, né? Amém. E aí eu já começo, Yarly, né? Já falando. Queria, aliás, que você falasse sobre a Yarly. Quem é a Yarly mãe e a Yarly esposa? Sim. Bom, Yarly é uma mulher que carrega simplicidade. Sou mãe, esposa e empreendedora. E hoje falar um pouquinho da minha história, falar dos feitos do Senhor na minha vida, né? Onde eu, de fato, encontrei a minha real identidade em Cristo Jesus. E hoje, sim, eu posso dizer que eu estou vivendo o propósito que Ele me chamou para viver. Que lindo, que lindo. E, Yarly, como foi o início da sua história com Jesus? A minha história, o meu primeiro contato assim, com o Senhor que eu falo foi quando a minha mãe me apresentou quando ela ia me levando para os cultos. Nos domingos, ela me chamava, nós somos em 3 filhas, e eu era uma das que ia com ela. Então, eu já sentia o arder do Senhor no meu coração. Então, eu acompanhava e ali eu já pude sentir, né, um pouco da presença, daquilo que o Senhor tinha na minha vida. Mas os anos se passaram e eu tive uma infância muito boa, né? Convivi com as minhas irmãs, muito amor envolvido. Mas a Yarly, quando criança, teve muitas marcas que deixaram falhas na minha vida, né? Onde foi tirando essa identidade de mim. Eu não reconhecia, porque por muito tempo eu vivia com medos, incertezas, inseguranças, e foi através dessa real identidade, quando eu conheci Cristo Jesus, quando Ele me chamou para ser realmente essa filha amada do Altíssimo, foi quando eu conheci que eu não precisaria me prender mais às coisas do passado, amém? Porque Ele me transformou. Então, eu vivi ali um tempo onde eu fui mãe muito cedo, e eu digo que a maternidade, ela chegou para me colocar em um lugar onde eu pude enxergar os cuidados do Senhor na minha vida. Aos 19 anos, eu me tornei mãe, e eu digo que é um desafio, né? Porque é uma fase em que você está ali buscando. Eu estava estudando para vestibular, e quando eu me vi ali sendo mãe muito nova, eu falei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Mas o Senhor, eu digo que Ele cuida de tudo, a gente só precisa confiar e acreditar. E o medo assim, maior foi porque eu estava passando por um período em que eu estava tomando uma medicação a qual eu não poderia engravidar. Mas aí veio a minha gestação, então foi uma gestação que eu passei um pouco de inseguranças, de medo, mas que eu sempre estive ali, né, sabendo que o Senhor estava comigo a todo tempo, me amparando, cuidando de mim. E, Yarly, tu falou, né, que durante
tiveste uma infância boa, infância feliz, mas você relatou que esses medos, essa insegurança, veio da infância, da adolescência, teve algo que startou esse medo, né? Então, Stanis, por muito tempo, quando criança, eu ouvia vozes que me colocavam no lugar de inferioridade. Essas vozes, elas me norteavam por muitos anos da minha vida. Então, eu cresci achando que eu não tinha esse merecimento de filha amada do Pai. E eu cresci, de fato, levando isso comigo, de que eu não era merecedora, né? Que tudo que o Senhor colocava nas minhas mãos, eu não me achava, né, suficiente para usufruir daquilo que Ele tinha dado para mim. E isso só eu consegui tirar da minha mente quando, de fato, eu conheci essa verdadeira identidade do que o Senhor tinha para mim. Né? Então, eu passei por todo esse processo, levando isso comigo, dos medos, de não aceitar aquilo que o Senhor já tinha para mim, porque eu não me achava capaz. E isso é muito forte, né? Porque quantas vezes nós nos deixamos de aceitar propostas de emprego, né? Muitas vezes, até mesmo dentro do teu ambiente familiar, de lugares que o Senhor já coloca para você acessar. E pelaquela falta de merecimento, de vozes que eu ouvi no meu passado, eles estavam me bloqueando de poder acessar. Mas eu digo que quando eu tive eu tive esse encontro com o Senhor, descobri, eu falei, olha, eu agora vou usar de tudo aquilo que o Senhor fez para mim, porque o Senhor nos fez para ser forte e corajosa, né? Ele nos fez capaz de acessar tudo aquilo que Ele tem. E isso mudou, disponível. E isso foi moldando a minha vida. É interessante, Ali, porque o que tu fala aí remete muito a mim, né? Então, quando criança, eu também ouvi vozes, né, que diziam para mim, até o ponto de dizer que eu era adotada. Olha aí, então, o inimigo, né, essas vozes, esses falsos profetas vêm falando para a gente. Então, eu dizia assim, não, sua mãe tão magra, tão bonita, e você gorda, feia, né? Olha. E aí, você nem é filha dela. Então, aquilo entrava no meu coração, na minha mente. Então, eu entendo essa dor que você, né, sentiu, porque isso também me bloqueou por muito tempo, né? Sim. Todo mundo lá em casa sabe que eu tenho uma graça de Deus para cuidar de pessoas. Amém. E eu sempre quis, na minha cabeça eu pensava em ser médica, em fazer medicina. Mas por conta desses falsos profetas de que eu não era capaz, de que eu não era inteligente, de que eu não era, né? A minha mãe falava assim, ai, tu é muito preguiçosa, tu não estuda muito. O fato era que eu realmente não precisava estudar muito. Eu já aprendia de cara, né? Cara. E aí, eu realmente paralisei, não fiz medicina, porque eu achava que eu não tinha competência para tal. E é importante a gente falar aqui, lembrar que muitas pessoas podem estar aí se sentindo dessa forma, né? Se achando rejeitada, inapropriada. E eu quero dizer para você, querida, Deus te formou, foi Ele que te criou e Ele tem um propósito incrível para a sua vida. Amém. Não perca isso. Escute o que eu estou lhe dizendo. O Senhor te formou com um propósito incrível. Mas aí, Ali, como foi esse processo, essa descoberta de filha amada e que você poderia, né, acessar todos os benefícios que a salvação te trouxe, né? Isso. Esse processo é longo, né? Porque, assim, a caminhada com Jesus é todo dia, né? É todo dia. E nós temos que estar apenas dispostos a acessar e ter intimidade com Ele. Porque quando nós não temos intimidade, não tem como nós sentirmos Ele como pai, como filha. E, assim, a consequência lá da minha infância, dessas vozes que, como você falou, refletiu muito em mim, eu também ouvi muito que eu era burra. Sabe, no momento de dever de casa? Sim, que às vezes não é nem por culpa de quem está ensinando. Talvez ali a criança agitada, né? E a gente tem que se policiar com aquilo que a gente fala. Mas que marca. Hoje eu sou mãe e eu entendo, né?
que as vozes que a gente lança na nossa boca, sim, fixa, né? Então, que a gente tem que Palavra tem palavra poder. tem poder. Então, que a gente possa pensar antes de falar, para que não gere ali, né, talvez algo lá na frente. E isso fica um desconforto. alerta, né, para as mães que estão aí nos ouvindo, que é importante você compreender que você é uma autoridade sobre o seu filho. Aquilo que você fala sobre o seu filho, isso sim vai acontecer. Palavras têm poder, então que a nossa boca seja para abençoar. Ai, meu filho é muito danado. Não diga isso. Não diga isso, diga que ele é hiperativo, de que ele tem uma energia muito grande, porque a gente precisa trazer palavras de bênção, não palavras de maldição, dizer que o filho é burro, dizer que o filho é, ai, sei lá, tantas palavras que muitas vezes a gente lança sem saber e muitas vezes porque parece que não tem trava a nossa boca, né? Isso não quer dizer que nem eu nem você nunca tenhamos falado, né, amiga? Com certeza. Pode ser que a gente também tenha falado, mas é bom porque existe o Espírito Santo habitando em nós, que nos corrige, que nos exorta. E a gente vai lá e pede desculpa, né? Porque o perdão é tão lindo quando a gente conhece de fato. Assim, eu pude, ao conhecer ao Senhor, lançar perdão também, porque eu tinha essa dificuldade de perdoar. Mas quando eu conheci Cristo Jesus, esse Pai que nos ama, que nos fortalece, e entendendo isso, eu fui lançando perdão sobre essas coisas do meu passado, para que eu pudesse liberar vida nova para os que virão. E, Ali, a gente fala, às vezes, coisas que a gente não deveria falar, né? E o bom é que a gente realmente tem esse constrangimento pelo Espírito Santo, que ele vai nos direcionando, né? Eu acredito que isso deve ter acontecido na sua vida também, nessa questão de você rever a sua identidade, né, como filha, e esses medos, essas inseguranças que te acompanharam. Fala pra gente como foi que você conseguiu, né? Qual foi o momento crítico da tua vida que tu te viu aí perdida, nessa circunstância de uma identidade ainda não encontrada como filho de Deus. Sim, você falou claramente. Quando a gente tem esse conhecimento claro de quem o Senhor nos fez para ser, a gente começa a olhar para o nosso passado e ver que aquilo não nos pertence. E quando eu comecei a caminhar em Cristo e ter essa intimidade com Ele, porque não é só de ouvir falar, né, mas sim de caminhar com Ele, ter essa intimidade, nós vamos descobrindo e as escamas vão caindo. Então, foi no caminhar diário, né, na palavra, buscando a palavra do Senhor, que Ele foi me trazendo esse discernimento. Porque, assim, eu confesso que por eu não vir de uma família cristã, eu nunca tive alguém para estar ali, né, me conduzindo. Então, foi o Senhor que me encontrou. Então, o desejo surgiu do meu coração, né, de buscar cada vez mais. Eu digo, Senhor, tu me encontraste, eu acho que desde o ventre mesmo da minha mãe, né, porque é algo assim que não existe. Quando você busca o Senhor, é um amor assim incondicional, né, e Ele nos constrange, Ele nos surpreende. E eu fui aprendendo nessa caminhada, né, de como ter sabedoria, essa clareza, de não mais me colocar como um lugar de inferioridade, né? E isso foi tudo através do Senhor, dos feitos dele na minha vida. Amém. Na maternidade, ele me conduziu perfeitamente, porque eu, muito nova, tinha esse medo de não saber cuidar do meu filho, do que viria pelo futuro, mas sempre buscando, clamando o Senhor, Ele foi me trazendo essa sabedoria, esse discernimento. Não que a gente é perfeito, né? Porque nós somos falhos, mas o Senhor, Ele sempre teve comigo, porque eu sempre tive esse amor de buscá-lo. Então, Ele faz parte e tem mudado e moldado, de fato, essa identidade. Glória a Deus. Amiga, você falou que você teve um medo, foi um momento crítico na tua vida quando você tomava um medicamento e aquele medicamento não ia te permitir engravidar e aí você engravidou, né? Como é que foi essa questão, esse medo? Como Deus interviu, né, nessa situação? Pois bem, isso aconteceu no meu primeiro filho, aos 19 anos. Quando eu descobri essa gravidez, de logo eu falei, meu Deus, eu não posso engravidar, porque eu fazia um tratamento para a pele e essa medicação era muito forte. E era algo que o médico falava, olha, você não vai poder engravidar tão cedo.
E aos 6 meses que eu tinha parado essa medicação, eu engravidei. Então, assim, eu me detive no choro, no medo de talvez não ter meu filho ali com saúde, né? Porque o que a gente quer quando a gente tem um filho é que ele venha saudável. E aí, todo dia eu chorava, porque quando eu ia fazer os exames, eu ficava com aquela incerteza, porque o inimigo, ele quer realmente nos trazer dor, né, desespero. E eu lembro que cada vez que a gente ia fazer os exames, eu abria, não entendia, e queria já diagnosticar algo. Mas aí eu ia para o cantinho escuro, buscar o Senhor, e ele ia me trazendo conforto e segurança. Até chegar aos 6 meses, que é o período onde a gente faz aquele exame que chama morfológica, né? Sim, a ultrassom A morfológica. ultrassom. Quando eu vi o rostinho do meu filho todo completo, né? Não todo, porque não está 100%, mas você já consegue visualizar muita coisa. Então, assim, todo dia era um motivo de agradecer ao Senhor, todos os dias, porque imagina só, eu aos 19 anos já fui logo tendo que casar, construir essa família e ainda tive que passar por esse desafio, né? De talvez, porque esse médico, que era especialista na pele, dermatologista, ele foi logo dizendo, olha, eu lavo minhas mãos porque você sabia que não podia engravidar, como se eu... Aconteceu, né, amiga? Não estava previsto. E eu entreguei nas mãos do Senhor. Senhor, se foi você que me deu esse filho, tu vai trazer ele para cá, para mim, para nossa família, com saúde. E assim nasceu o João Pedro, com muita saúde. Ele Glória a nasceu Deus. simplesmente perfeito, para a honra e glória do Senhor, porque Deus é perfeito em tudo que ele faz. E todo dia eu clamava e entregava, eu digo, Senhor, esse filho é teu. Então, se você me apresentou ele aqui, ele vai nascer lindo, saudável, para a honra e glória do teu nome. E assim veio. Glória a Deus. Um filho lindo, sem nenhuma sequela, sem nenhuma sequela. Então, tudo aquilo que falava da medicação que poderia vir, até meu filho não teve, para a honra e glória do Senhor. Então, isso eu digo que eu venci. Eu pude conhecer, de fato, ter essa intimidade próxima, porque eu clamava a ele todos os dias, eu buscava ele, né? Então, foi um dos momentos que eu estive assim de frente, clamando e buscando. Porque algo que eu quero trazer aqui, Stanis, é que devido as dores um pouco do que eu passei dessas vozes do passado, que vão trazendo a gente como de incapacidade, vinha para mim também que eu não era merecedora nem de buscar o Senhor, assim, de clamar e buscar, porque às vezes quando você não conhece a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus, você não quer nem estar perto para buscar, dizer assim, Senhor, eu sou tua filha, eu não me considerava, né, como filha amada. E buscando a palavra e tendo esse entendimento, foi quando eu disse, eu sou filha amada e ele está aqui para me ouvir, né? E eu vou clamar e buscar ele, porque ele vai nos responder. E assim aconteceu, o Senhor foi me conduzindo e eu fui construindo essa minha família, para a honra e glória do Senhor. Hoje eu tenho 2 filhos, né? Temos aí uma família linda e que ele vem só moldando cada dia mais, né? Aquilo que ele tem me chamado através do meu trabalho. O Senhor também tem impactado vidas. Porque eu creio que eu tenho um dom de servir. E desde esse trabalho eu falei, Senhor, eu gosto de trabalhar com mulheres, eu gosto de servir. E ele me apresentou a essa empresa a qual hoje eu faço parte. E aqui, chegando em Fortaleza, Stanis, eu também tive esse encontro de servir no Ministério de Mulheres, porque era algo que eu pedia muito ao Senhor. Então, eu digo assim, que cuidado com o que você pede, porque o Senhor, ele atende sim, né? Com certeza, a nossas orações. Na hora. Na hora. Então, era algo que eu pedia muito. Senhor, eu quero te servir, mas assim, ainda com aquele pensamento de achar não merecedora, que eu não ia, né? Um dia ter essa possibilidade. Mas o Senhor, ele vem e nos enche, né? Com tanto amor, com tanto carinho. E ele foi me colocando em lugares cada vez mais, né, acessíveis a buscar a presença dele, amizades também que me elevaram no nível espiritual. Amém. Então, assim, é lindo. O que o Senhor faz é lindo demais nas nossas vidas. A gente só precisa estar acessível para buscá-lo. Eu fiquei feliz, Yali, quando, né, eu conhecendo mais da tua história, e algo assim que me impactou de verdade foi assim a tua simplicidade, né, de dizer assim, eu nem sabia que eu era filha, e aí eu fui buscando a Bíblia, eu mesmo fui clamando, eu fui orando ali sozinha,
E que bênção, o Espírito Santo vai te revelando, É né? verdade. E aí a palavra de Deus, ela se abre para a gente e a gente vai sendo ali guiada pelo próprio Espírito, né? Sim. E que falou ao teu Espírito, você é filha, Filha, né? filha Você é amada. filha, você tem acesso a tudo isso. E algo que também foi muito legal foi quando você falou assim, quando eu descobri a minha posição de filha, tudo mudou. Todo mundo. Mudou na minha casa, mudou na minha família, os meus vizinhos, meus amigos, até no meu trabalho, né? Como é que foi isso? Fala pra gente, Yara. Sim, porque não tem como você não se encher do Senhor e as pessoas não notarem, né? E eu digo que quando eu comecei a minha caminhada buscando o Senhor, era notório. As pessoas ao meu redor, nossa, você está diferente, você carrega algo diferente. E isso impactou na forma da minha família, né? Ao construir essa família, porque eu falei, Senhor, se tu me entregou essa família, eu preciso honrar ela. Né? Então, assim, eu sempre gostei de cuidar dos meus filhos e o Senhor me presenteou com um trabalho ao qual eu pudesse estar presente. Era algo que eu tinha muito medo de sair para trabalhar, né? E não poder vivenciar ali a infância dos meus filhos. Então, assim, esse cuidado eu tive. E era algo que eu buscava o Senhor. Eu digo, Senhor, se tu me entregou meus filhos, me deixa cuidar deles. E graças ao meu esposo, ele sempre foi muito claro. Ele disse, não, você pode ter esse tempo com os nossos filhos, porque eu prefiro ter você aqui do que ter que colocar uma outra pessoa, né? Então, o meu trabalho também, ele contribuiu muito com isso, porque da minha casa eu poderia estar com eles. Então, isso eu vejo os frutos, né, do que o Senhor tem para nós. E na minha vida. E impactou a vida da minha família, assim, porque através de mim, elas viram Deus, o Deus que eu estava servindo, as maravilhas de onde Ele me tirou e aonde Ele me colocou. Porque olhar para a Yali lá do passado e ver ela hoje, eu não tenho dúvida que é o Senhor, né? Que está me cuidando, me dando sabedoria, coragem. E é isso. Quando eu olho para essa minha vida lá atrás, a Yali quando não conhecia Cristo e a Yali hoje que conhece Cristo Jesus, é realmente essa filha que está usufruindo daquilo que Ele nos fez para ser. Né? Ele diz que nós somos filhas amadas, né? Nós somos mimadas e que Ele só tem o melhor para nós. A gente só precisa acessar esse lugar. E assim eu tenho feito. Né, entregado a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus projetos, e Ele tem colocado tudo à nossa disposição. Porque eu honro cada passo que eu tenho dado na minha vida, eu glorifico ao nome do Senhor. E eu quero dizer, Yali, que é tão rico, tão poderoso, assim, eu agradeço a Deus, porque eu estou olhando nos teus olhos e vendo quanta verdade, né? Os teus olhos marejados de gratidão, de fato, por aquilo que Deus tem feito na sua vida, né? Então, é muito lindo você poder olhar lá para trás e ver de onde Deus te tirou, né? Isso é gratidão, né? É a memória que a gente tem de quem nós éramos e daquilo que nós somos hoje em Cristo Jesus, Amém. né? E, Alice, se você não, né? A gente sempre no final aqui, né? A gente já tá, a não ser que você queira falar mais alguma coisa, tem gente nos escutando, com certeza, né? Vendo o nosso podcast. Sim. E aí eu queria te pedir, se você tem algo no coração para você falar para essas pessoas e você poder orar por essas pessoas, né? Se Deus nos traz nesse momento, se Deus transforma a nossa vida para a gente viver o propósito que Ele tem para conosco, né? Amém. Então, tem mulheres nos vendo, né? E para quem não sabe, gente, eu acho que esse é o único podcast que tem plateia. Glória a Deus por isso. A gente tem irmãs queridas aqui que nos acompanham, né? E eu louvo a Deus pela vida delas também. Então, Yali, manda um recado e ora por essas pessoas. Amém. Eu queria deixar um recado para você, mulher, que tem um sonho, que não desacredite dele, porque se você só precisa ter um Deus, porque o nosso Deus, ele transforma vidas, ele eleva de patamar, ele molda o nosso caráter, a nossa família, a nossa vida. Então, não se deixe levar pelas coisas desse mundo, mas confia naquele que tem o poder de mudar
tudo ao seu redor, porque o nosso Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é poderoso e ele está ao nosso lado para nos guiar. Basta a gente estar disposta a acessar a nossa real identidade, a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Amém. 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 Você pode orar por essas mulheres ou por alguém que está nos assistindo, que ainda não encontrou Jesus ou que começou um relacionamento com Jesus, mas ainda não tem essa certeza, essa revelação de filho de Deus, para que o Espírito Santo, traga essa revelação. Amém. Vamos orar. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti, Senhor, nós entregamos a vida de todas as mulheres, Senhor, que aqui estão nos ouvindo, Pai. Se alguma delas sentiu o desejo, a vontade, que essa história tocou ao coração delas, Senhor, que elas venham deixar o coração aberto para ouvir, Pai, a Tua voz que ela venha, Senhor, ser moldada pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor possa conduzir ela, Senhor, na Tua caminhada, porque, Senhor, Tu só tens o melhor para cada uma de nós. Então, que Teu Espírito Santo visite, Pai, esses lares, visita as mulheres, Senhor, que estão talvez aí perdidas, desalinhadas, com a identidade não encontrada, Senhor, achando que elas não são capazes, Senhor, mas que elas possam, Senhor, encontrar a verdadeira identidade em Cristo Jesus, porque somente Tu, Senhor, é quem pode transformar, Pai. Somente Tu é quem muda cenário, Senhor Jesus, porque quando Tu chegas, nada, Senhor, nenhum mal, Senhor, prevalecerá. Então, que o Senhor possa, Pai, agora entrar na vida dessas mulheres, sondar o coração de cada uma delas, Senhor, que Tu possa intervir naquilo que elas estão sentindo, talvez agora no seu coração, Senhor, alguma dor, algum medo, Senhor Jesus, que o inimigo, ele não vai paralisar. Então, que elas possam saber que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso socorro presente, a nossa fortaleza. Então, que o Senhor venha, Senhor, abradar o coração de cada mulher que está nos ouvindo, Senhor. Transforma, Pai, cada uma delas com o Teu amor. Amém? Amém. Obrigada, Yali, por trazer um pedacinho, dessa história tão linda que o Senhor tem escrito na tua vida, Amém. E se você gostou do nosso episódio, então não esquece de dar o teu like, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Gente, seu like é muito importante porque o YouTube reconhece que esse vídeo é relevante. Então, se você quer anunciar os feitos do Senhor, compartilhar que Deus opera maravilhas hoje para sempre, vai ser assim, então nos ajuda a fazer conhecido o nome do Senhor. Eu quero agradecer e dizer que esse podcast, ele tem um patrocínio especial. A gente só está aqui porque o Estúdio Sala tem nos proporcionado a esse podcast. Então, se você procura um lugar para gravar o seu podcast, para tirar fotos, para fazer vídeo, procure o Estúdio Sala e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E até o próximo episódio de Histórias que o Céu Escreveu.